Olá, amigos. Inicia-se agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema, como todo ano, é feriado. Muitas vezes os feriados as pessoas nem sabem o seu significado, como ocorre com o feriado agora de Corpus Christi. Para falar sobre esse tema, estamos aqui com a presença do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele que é médium, orador, escritor e divulgador da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo, e que ainda é o fundador da Mansão do Caminho, na Bahia. Então nós temos aqui a gratidão por contar mais uma vez com a sua presença, Divaldo. Obrigado. E qual é o significado dessa data Corpus Christi, Divaldo? É a data evocativa do retorno de Jesus à convivência conosco, quando ele pôde confirmar a realidade de que voltaria. Voltou a partir da ressurreição e ficou uma larga temporada conosco, até o momento em que ele ascendeu ao plano espiritual de natureza transcendente. Mas logo depois ele volta no psiquismo do Espírito de Verdade que vem estimular os companheiros quando estão em Jerusalém e são tomados pelas vozes, pelas labaredas que os incendeiam no dia memorável do Pentecostes, quando eles falam idiomas que lhes são desconhecidos, confirmando o que Jesus já anuncia para a chegada do Consolador no futuro, que se materializa com o advento do Espiritismo, quando as estrelas que estavam nos céus desceram à terra e iluminaram o planeta em sombras. Então, as tradições religiosas celebram essa data através de evocações muito caras, evocações essas que fizeram as nações cristãs, particularmente católicas, algumas protestantes, a decretar um dia de grande graça, portanto um feriado, em praticamente todo o hemisfério ocidental. E você, nós sabemos por outras apresentações suas que você, quando criança, participou da religião católica. É verdade. Como eram esses eventos para você nessa época? De alta significação, porque para nós, o cristão, e particularmente o cristão católico, o Pentecostes, o Corpus Christi, tem um significado de plena união com Jesus, evocando também aquele momento pascal, muito doloroso da última ceia, que era brilhante, mas eram as despedidas. Eram aqueles instantes que iam assinalar o grande testemunho pelo qual ele iria passar a morte para que depois viesse a ressurreição. Muitas vezes, quando eu vejo um Cristo crucificado, eu sinto uma compaixão da criatura humana, que ainda o mantém na cruz. Sim. Quando ele foram alguns momentos e toda a sua vida foi uma perpétua imortalidade, sim, desde o corpo físico e depois do fenômeno da morte. Somente houve ressurreição porque houve morte. Então essas evocações para mim eram muito caras, e para os católicos, os cristãos pertencentes a outras denominações, elas têm um significado profundo de regeneração, de transformação, de mudança, principalmente porque os sacramentos, os atos sacramentais, particularmente na Igreja Católica, a Eucaristia, libera-os de muitas culpas pela unção com que, ao receberem a hóstia consagrada, eles se auto-iluminam e mudam de atitude perante a vida. Já que você falou na questão do sentimento de culpa, eu não tenho como não me referir a Joana de Ângeles. Em vários livros seus, ela fala que poderíamos fazer um grande bem para toda a humanidade se começássemos a transformar na própria palavra culpa, transformando em responsabilidade. Que com isso já estaríamos fazendo uma transição e uma transformação. Em que livros ou que livro você se lembra onde a pessoa pode buscar esse sentido de transformar o sentimento de culpa em responsabilidade, Divaldo? Em todas as obras que nós chamamos a série psicológica, ela faz essa abordagem. Porque culpa e pecado são palavras punitivas, que nós, ao termos a consciência de que cometemos um pecado, logo vem o desespero. Estamos com culpa, necessitamos da punição. Então ela sugere que substituamos as palavras culpa e pecado como responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, os bons e os maus. Ao invés de considerar pecado uma ação danosa em relação ao meu próximo, eu considero aquilo como de responsabilidade negativa por haver me permitido, nessa faixa da minha evolução consciente,
ainda realizar atos que me vão afligir posteriormente. Então, em qualquer uma das obras em que ela tenha colocado a questão psicológica, ela aborda no amor, imbatível amor, ela refere-se. E também me lembro, então, já que você se referiu à série psicológica de Joana de Ângeles, o primeiro livro dela é O Homem Integral, que realmente me marcou profundamente, isso já há muitos anos atrás. Então, é um bom começo para quem quer seguir depois autodescobrimento e tantos outros. Mas o primeiro, O Homem Integral, vale muito a pena para quem quer se iniciar, já que ela é a grande psicóloga transpessoal que da espiritualidade nos influenciou. Eu também assim considero, Delmar. Muito... Porque abriu horizontes tão belos. A psicologia espírita, eu me recordo que Kardec usa a expressão, quando publicou a Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, Revista de Estudos Psicológicos. Isso mesmo. Note que sutileza do emérito codificador. Então, veja Joana de Ângeles, mais de 100 anos após a publicação da Revista Espírita, fazer uma ponte entre a doutrina que é profundamente psicológica, de transformações, e a doutrina junguiana e outras vertentes da psicologia, mostrando como nós podemos libertar-nos de tanto conflito através da adoção da proposta terapêutica do Espiritismo. E no Homem Integral, ela vai fazer a colocação de como podemos ser integrais. Sim. Corpo, espírito, perispírito, matéria, emoção e transcendência, evitando conflitos que nos martirizam desnecessariamente e que são apenas mecanismos de natureza perturbadora que nós esculpimos masoquisticamente para nos afligirmos. E já que enveredamos por esse caminho de uma visão transpessoal, e você nos falou da última ceia, que interpretação transpessoal, espiritual, nós podemos dar a esse sentido quando Jesus diz, né, que o pão é a sua carne e que o vinho é o seu sangue? Qual é o simbolismo do ponto de vista espiritual, Divaldo? Ele quer dizer que aquele vinho que era fortalecedor, porque o vinho estimula momentaneamente, mas depois ele produz uma queda no organismo. Era o testemunho que ele ia dar. Ninguém pode realizar uma tarefa nobilitante sem o contributo do sacrifício, sem o sangue do esforço. Ele ia demonstrar a excelência da Boa Nova, dando a sua vida, derramando seu sangue pela via crucis, a via dolorosa, para que nunca aguardássemos uma vida regalada de comodidade, para que tivéssemos a certeza, sim, que toda luta impõe sacrifício e todo ideal exige uma contribuição nossa. Sem nenhum masoquismo, a dor deve ser enfrentada com naturalidade, e ele se tornou modelo. Então aquele vinho era o sangue que ele ia verter. E o seu corpo que ele ia ser colocado numa postura de ridículo, de aflição, de punição injusta, era a maneira como ele teria de nos ensinar o corpo da fé religiosa que nós íamos erguer. Nesse sentido, a Igreja Católica assenhoriou-se do pensamento de natureza transpessoal, dizendo que ela e a Igreja é o corpo de Jesus. De certo modo, é o corpo da doutrina que ele deixou. Assim, o Espiritismo hoje, quando se refere à Eucaristia, disse uma entidade veneranda no dia de uma sessão mediúnica. Estávamos reunidos para atender os sofredores na chamada reunião de desenvolvimento ou de doutrinação. Quando o Espírito me disse, Divaldo, veja que está a mesa eucarística. Todos que aqui estamos somos discípulos do Evangelho, encarnados e desencarnados. Vem o mentor e abre a reunião. É Jesus dizendo que é a última ceia, simbolicamente. Logo depois vem as aflições humanas para a doutrinação, é o sangue de Cristo derramado naquele momento doloroso. E logo vem a palavra consoladora do evangelizador. É o corpo de Cristo ressuscitado. A Eucaristia é, portanto, este momento de comunhão, de amor, em que nós recordamos a ceia da despedida e as dores que são compensadas pela ressurreição. Aí está um Corpus Christi, que nós podemos celebrar em nossas sessões mediúnicas, o corpo transcendente de Jesus Cristo, que nos vai conduzir à plenitude do reino dos céus. Em seguida, Divaldo, você fala de Pentecostes, e crianças e adolescentes não sabem nem o que é isso, que falaram em línguas, não é? Explica um pouco para nós, e também do ponto de vista espiritual, como se dá esse fenômeno de falar numa língua que a pessoa desconhece. O Pentecostes são 50 dias
depois da ressurreição. Os discípulos estavam em Jerusalém aturdidos. E naquele momento eles desejavam dar uma mensagem para o povo, quando de repente as forças espirituais desceram sobre eles. E a igreja, através do classicismo da pintura, concebeu as forças espirituais como sendo uma chama sobre o centro coronário, a superconsciência. Aí estava a mediunidade. Eles começaram a falar dos acontecimentos que haviam tido lugar em Jerusalém e no mundo da Era Nova. Surpreendentemente, ali estavam pessoas de vários países, partos, messênios, gregos, e cada discípulo tomado pelos Espíritos falava no idioma, o que causou espanto à multidão. Como? Ele está falando no meu idioma, mas é um ignorante, é um pescador ignorante. Alguém disse, não, estão de mosto, estão embriagados, era o moço da bebida. Não, eles estão falando no meu idioma. Só que você não entende. É o lindo fenômeno do dom das línguas a que se reporta o apóstolo Paulo, a glossolalia, em que o espírito comunica-se no idioma que teve na terra, mas o médium deve ter as matrizes, deve ter vivido naquele lugar para trazer no perispírito as fixações que vão facilitar a decodificação do pensamento na figura da linguagem ancestral. Então é um momento de uma sessão mediúnica extraordinária, ali publicamente, e é a antevisão do Consolador que virá depois. Algumas denominações religiosas, inclusive a igreja, diz que o Consolador prometido chegou naquele dia. Poderia ter sido, mas não foi, por uma razão de lógica. Jesus anunciou que o mandaria quando a criatura humana estivesse preparada para poder recebê-lo. Ele tinha a função de recordar os seus ditos e de continuar mais tarde. Ora bem, 50 dias depois havia um amadurecimento psicológico. Então Allan Kardec considera, veio quando a ciência podia confirmar os seus postulados. Sim. Veio no momento em que havia condições, do ponto de vista lógico e científico, para confirmar a excelência dos seus conteúdos. Então tem mais lógica para recordar as lições que foram prejudicadas pelos interesses mesquinhos das criaturas humanas, para colocar no lugar o verbo amar, libertar o indivíduo das punições tradicionais da teologia e criar uma atmosfera ou psicosfera de fraternidade entre as criaturas humanas, inclusive derrubando as barreiras religiosas. Na hora que nós convencermos que não é a minha religião a melhor, mas aquela que me torna melhor, esta sim é que é a melhor, então já estaremos no Corpus Christi, no Pentecostes, dos mais extraordinários. Brilhante. Divaldo, com você também. Eu sei que aconteceu de você escrever em idiomas que você não estudou. Isso é verdade. A minha primeira experiência foi nos Estados Unidos. Sim. Eu estava na residência do Sr. Salim Haddad, em Elam College, na Carolina do Norte. E era 18 de abril. Então, nós nos sentamos e oramos quando então veio a mensagem de Joana de Anjos em inglês. A segunda vez foi em Uberaba, em um programa intitulado A Bigorna. Até Chico Xavier assistiu e acompanhou, quando ela escreve também em inglês. Idioma que eu não manipulo de forma nenhuma, que eu não uso e não conheço. Mais tarde, na Itália, numa reunião realizada na residência de um amigo de uma sociedade espiritista em Vita Nuova, Gabriel Delany veio e escreveu, mas também outra vez ali na mesma reunião, Ernesto Bazzano escreveu em italiano. Depois Joana de Anjos escreve em alemão antigo, Uau. Em um encontro que nós fizemos em Colônia, no momento de estudo do Evangelho no Lar. Depois ela deu prefácio para uma obra de André Studer, que estava sendo escrita, só ele e a esposa sabiam. Porém, 2 momentos que eu acho culminantes foi no Congresso Mundial em Paris. Eu ouvia Raul Teixeira emocionado, o belo orador e médium, amigo muito querido, quando me aparece Leon Denis e diz assim: Divaldo, isto é um congresso espírita, um congresso mundial, mas não tem espíritos. Vamos escrever? Era uma multidão, eu fiquei meio constrangido, mas peguei discretamente o papel e o lápis que tinha em cima da mesa e tomei a postura de uma maneira bem discreta e perdi a consciência. Quando eu despertei, que olhei, digo, meu Deus, do que se trata? Porque eu não entendia, estava escrito ao contrário. Isso. Todas essas mensagens foram escritas ao contrário. Um espelho. Especular.
para ser lido ao espelho. Eu então peguei assim e virei um pouco e passei ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor Mazotti, secretário do SEI, que entregou a um querido amigo, representante do movimento espírita francês e mundial, Roger Perret. Sim. E ele foi ler. Eu me emocionei. Emocionei-me talvez mais do que todos, porque foi um momento muito significativo emocionalmente para mim. Leon Denis elogiando o Livro dos Espíritos em francês. Ora bem, e vai culminar no Congresso Mundial no Brasil, quando novamente Raul falando, vem Joana e escreve em inglês, homenageando o Livro dos Espíritos. É uma faculdade, portanto, da alma que o corpo reveste de células para poder decodificar o pensamento do mundo espiritual. Então eu perguntei, mas como é que você já viveu nesses países oportunamente? E então estão lá as matrizes, o que facilitou. Foi o meu Pentecoste. Isso que eu ia dizer agora. O meu Pentecoste pessoal. E hoje o tema é Corpus Christi e também temas com relação a Pentecostes, temas com relação à ressurreição, à última ceia, enfim, a esse período onde, se você observar de um lado mais transpessoal, de um significado mais espiritual, ele ganha uma nova dimensão. E se você entra nessa dimensão, você vai evoluindo de uma maneira muito suave. Eu gostei muito da sua explanação, você falou com relação a esses exemplos de você escrever em outros idiomas, mas também, Divaldo, eu lembro da questão da transfiguração. Eu tive a oportunidade de te ver algumas vezes, por exemplo, quando há um envolvimento de Dr. Bezerra, por exemplo. Quem conhece o seu estilo de falar, a sua forma, há uma modificação, inclusive física, fisionômica. Como se dá esse fenômeno da transfiguração? Ocorre que o médium é portador de uma ectoplasmia em que as entidades, ao invés de materializarem-se, fazem uma superincorporação. Ao incorporar ao médium, o ectoplasma faz a mudança da aparência, dando, portanto, essa transfiguração que Jesus foi em luz. Em nós é a herança dos caracteres do comunicante. Então há uma ligeira mudança tanto no aparelho fônico, sim, como na expressão da face, na postura do corpo, sim, e no conteúdo essencialmente. Quando o Espírito Joana de Ângeles se comunica por psicofonia, em nossas reuniões também isso ocorre a miúde. Sim. Eu já pedi aos amigos, a nossa intimidade, para fotografarem, para filmarem, para podermos ir fazendo um estudo de avaliação do fenômeno da mediunidade, de psicofonia, com as suas variantes. À medida em que o médium se dedica, se entrega, facilitando o trabalho do benfeitor que se comunica, o fenômeno ocorre com qualquer um, desde que ele se dedique. Em Chico Xavier, nós víamos quando Emmanuel incorporava-se às vezes para uma prece, a mudança total, tanto da postura do Chico, como da voz, como também o conteúdo da mensagem. E numa fotografia que nós temos, muito curiosa, em que está o Arnaldo Rocha, Martins Peralva e Chico Xavier, os espíritos fazem uma superincorporação, plasma no rosto deles a imagem do comunicante. É uma fotografia rara e um tanto desconhecida, que me foi dada há muito tempo por José Pereira Gonçalves, que também aparece totalmente coberto o rosto de ectoplasma. Então, é um fenômeno de ectoplasmia produzindo a transfiguração ou a superincorporação. Divaldo, como nós sabemos que o fenômeno da mediunidade não é atributo somente para os espíritas e médiuns, também nesse período onde há muita comoção, existem também sacerdotes que, desse ponto de vista, podem ser considerados médiuns, Divaldo? Sem dúvida. Quando nós vemos a vida de Antônio de Pádua, sim, os seus desdobramentos, a sua bilocação, do Padre Pio mais recentemente, do Papa Pio XII, que era o cardeal Eugênio Pacelli, que teve uma comunicação direta com Pio X, que ele veio anunciar a morte de Pio XI e que ele seria Papa. Quando vemos, por exemplo, Teresa d'Ávila, nos monumentais fenômenos dentro da igreja, São João da Cruz, e o número incontável de sacerdotes nobres que se transformaram em mensageiros de Jesus, a mediunidade neles está presente. Mas em qualquer pessoa, quando espíritos do mal também os utilizam, como em Hitler, em uma bela página de Hermínio Miranda,
Ele apresenta Hitler como médium das trevas, inspirado em um livro que foi publicado na Alemanha, no pós-guerra, que se intitula A Lança do Destino, em que Hitler acreditava ser a reencarnação de um mago que viveu em Carlotta, Boima, na Itália. Então, nós vemos que entre os sacerdotes, tanto está a mediunidade sublimada, como a mediunidade atormentada, quando apresentam determinadas ideias esquisitas, imposições perturbadoras, conflitivas, são indivíduos médios, sob orientação de espíritos sofredores infelizes. Mas aqueles dedicados ao bem, como Curadar, cujas mensagens doces estão no Evangelho segundo o Espiritismo, eles são médios na acepção lata da palavra. Divaldo, como fica também a questão, você está dizendo dessa, né, tanto a influência desses fenômenos nas pessoas, e por que, uma pergunta que todos fazem, por que todos não podem ver os espíritos? Por que todos não podem ouvir? Por que apenas alguns? Através do exercício ou das responsabilidades que a pessoa deve assumir, a divindade permite-lhe melhor ou menor transição no fenômeno mediúnico. Daí Allan Kardec classificou os médiuns em dois grupos, os ostensivos, aqueles que têm maior facilidade de comunicar-se, e os naturais, que têm uma intuição, que têm um sonho premonitório. Eu me recordo de um fato muito curioso, que eu li há poucos dias no livro de Fernando Osvorme, A Viagem com Chico Xavier. É um grande amigo nosso e que foi beneficiado por Chico Xavier e é um emérito escritor, inclusive. Ele todo mês tem uma página na Folha Espírita, o jornal aqui dirigido pela nossa querida doutora Marlene Nobre. Ele conta de um momento em que, estando ao lado de Chico Xavier, Chico levou as mãos aos ouvidos assim: meu Deus, mas os espíritos estão falando tão alto, você não está ouvindo, Fernando? Ele disse: Chico, eu estou ouvindo a zoada do povo, dos espíritos, não. Ele pode imaginar a sensibilidade deste ser extraordinário. Eu também li que, oportunamente, ele estava conversando com os amigos, quando de repente vêm aromas, os mais variados, e alguém percebeu que o seu coração, na área cardíaca, ia saindo uma certa luminosidade. Então, quando Chico percebeu, puxou o paletó para cobrir, porque ele não desejava que se percebesse a quase angelitude em que ele se encontrava. Então, numa página que foi publicada na ocasião, eu fiquei tocado pela beleza e pela simplicidade, enquanto muitos indivíduos exibem faculdades que não têm, lutam para ter a primazia, para o aplauso. O médium autêntico, o missionário de Jesus, apaga-se. Como disse João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então eu elegi, peço permissão para o eu elegi fazer de tudo para que eu me apague, para que ele apareça, para que a doutrina, ao invés de mim, esteja em pauta. Daí, quando eu me equivoco, quando assumo compromissos indevidos, ou quando no momento de menos felicidade eu me comprometo, entre aspas, isso produz-me uma dor muito grande, sem culpa. Mas eu vejo quanto ainda tenho que caminhar para poder servir a esse mestre, que é o nosso caminho, que é o espelho da verdade e da vida. Divaldo, e o que dizer também para as pessoas que às vezes elas gostariam tanto de ter nelas essas percepções extrafísicas, e que você deu um exemplo agora quando Chico Xavier dizia, mas é um burburinho, quer dizer, as pessoas também precisam saber que não é simplesmente ouvir. Quando você abre esses canais, já precisa ter um discernimento, porque você deu um excelente exemplo para acalmar essas pessoas. Falar, eu queria tanto ver, eu queria tanto ouvir os espíritos. É uma busca frívola, porque parece que vão comunicar-se com os espíritos nobres, vão estar no reino dos céus. É como a nossa visão da realidade terrena. Nós vemos mais pessoas feias, deformadas, conflitivas, inquietas do que as pessoas belas, sublimes. Quando se nos desenvolvem as percepções da clarividência, da clareaudiência, nós entramos mais em contato com terra a terra, com o atormentante. A primeira fase dessas percepções é muito confusa, gera muita perturbação, muito conflito psicológico, algum transtorno quase de obsessão.
a moralização do médium, o esforço para dedicar-se ao bem, os seus sacrifícios é que fazem que ele passe a sintonizar numa esfera mais alta, sem deixar de ver aqueles que estão cá embaixo. Terão que criar um tipo seletivo de imagens através dos valores morais para não ser arrebatado por essa multidão de espíritos sofredores que estão conosco nessa mesma faixa. Daí a aquisição. Muitas vezes tem que ser feita com o sangue de Cristo e com o seu pão, que é o corpo, o sacrifício, a imolação, para sintonizar com o bem. E você falando assim, eu me lembro, Divaldo, de um livro que também me marcou muito, Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, onde ela diz exatamente desses condicionamentos que nós trazemos, e aí por afinidade, por sintonia, nós sabemos quem os espíritos que estão ao redor, não é? É verdade. Então, Allan Kardec chama a lei de fluidos, não é? Porque muita gente pergunta, será que o espírito que eu estou recebendo é bom, é mau? Eu pergunto, e que sente? Ai, uma ansiedade, não é bom. Ai, eu sinto tristeza, não é bom. Sinto-me emocionado demasiadamente, ainda não é bom. Porque o bem não pode fazer mal. Quando nós sentimos uma sensação agradável, eu costumo usar uma imagem até um pouquinho grosseira, de elevador quando desce, aquela sensação de que vai flutuar, sim. Porque cada espírito tem uma vibração e produz a sua sensação. Digamos, como nós temos os odores físicos, eles têm os odores transcendentais. Aqueles que são de natureza suave e aqueles que são as energias causticantes e perturbadoras. Para podermos subir os degraus do céu, é necessário palmilhar a escada do sacrifício e do amor. Divaldo, como tema, voltando ao Corpus Christi, a própria palavra, né? O que significa Corpus Christi? O corpo de Cristo, que muitas vezes algumas religiões chamam o corpo de Deus, para fazer a sintonia com a Santíssima Trindade. Em realidade, foi Jesus quem morre. Então, Cristo, no sentido transcendental, é a ideia psíquica, é o logos da tradição platônica. Então, há uma colocação que a mim me parece muito bela, que o Espírito Jesus evoluiu e quando chegou à plenitude sintonizou com o Cristo divino, com o pensamento cósmico do Pai. Ele passa a ser Jesus, vírgula, o Cristo. Jesus, traço de união, Cristo. Para mostrar que houve uma fusão do pensamento divino nesse instrumento incomum que era o médium de Deus. Divaldo, suas considerações finais nesse tema. Lutarmos para sairmos do nosso vale de aflições e subirmos o monte da sublimação evangélica é o propósito da doutrina espírita. Fazermos a perfeita identificação entre o que aspiramos e aquilo que procuramos ser pelo sacrifício é o objetivo a que nos deveremos dedicar. Tentemos, caros amigos espectadores. E assim, o programa Transição chega ao seu final. A nossa gratidão pela sua presença, por essa troca, por esses ensinamentos, por compartilhar parte da sua história com todos nós. E você que esteve em sintonia, continue ligado. O próximo Transição com um novo tema, sempre dentro da visão do Espiritismo. Transição, a visão espírita para um novo tempo termina. Até a próxima.